No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Boa tarde, amigos da TV Guarulhos, 17 horas e 1 minuto. Estamos no ar em mais uma edição especial do Radar de Notícias, nesta segunda-feira, 18 de dezembro de 2017. Mande sua mensagem, participe pelo WhatsApp 995076900, está na mão da Carla Ramaciotti. Boa tarde. Rodrigo Souza, boa tarde. Boa tarde, Pedro, Carlos, doutor Newton. E conosco aqui o cientista político Newton Tristão. Tudo bem, Newton? Tudo bem, boa tarde a todos da bancada, é um prazer estar aqui. Nós conversávamos em off aqui durante a live, você começou na campanha do Papoto a trabalhar em Guarulhos, é isso? Newton Tristão, tudo bem, Newton? Falha nossa. Fala técnica. Isso, na campanha do Papoto, efetivamente quando o Papoto foi candidato a prefeito, o Pascoal era o prefeito, se não me engano, né? Em 1992, a eleição. 1992, tá bem. E depois de lá para cá não parei mais. O Papoto ganhou no primeiro turno, foi uma espécie de reeleição do Pascoal Tormel, né? Foi uma continuidade do Pascoal. Na verdade, em 92 não tinha reeleição, né? Não. O Instituto da Reeleição Exato. veio em 96. Por isso que eu disse que foi uma espécie de reeleição, né? Foi uma vitória consagradora. Bom, Newton, você tem uma empresa, Opinião e Pesquisa, né? Opinião Pesquisa e GovNet, né? Opinião Pesquisa ela é vocacionada na questão do levantamento de dados, pesquisas quantitativas, bases primária e secundária, qualitativa. E a GovNet ela está se especializando na questão da comunicação digital, entre outras coisas. Bom, o Newton Tristão vai falar sobre marketing político, sobre redes sociais, né? Então, qualquer dúvida que você tiver, participe pelo WhatsApp 995076900. A Carla Ramaciotti está acompanhando ali no WhatsApp, nas redes sociais também. Você pode fazer seu comentário. Bom, Newton, como é que você observa atualmente o marketing político em Guarulhos? É que, na verdade, o marketing político feito pelas redes sociais ou o conceito do marketing político? Os dois. O marketing, eu acho que a gente teve o seguinte, teve etapas, em cada momento ele foi utilizado de uma determinada forma, né? Na época do Pascoal você tinha aquela questão do obreiro, do realizador, empresário bem-sucedido, trabalhador, né? Aí você tem outro momento, que é um momento onde o Pascoal perde, vem o NEF, que aí foi um negócio bagunçado, nem sei se pode se dizer de marketing político, né? Que era uma coisa completamente descontextualizada. Quando surge o Jovino, né? O Jovino, que me parece que fez escola em Guarulhos, pelo menos tem gente que está querendo tomar o mesmo caminho que ele. Numa clara alusão aos leitores. O Jovino ele resgata um pouco de Jânio Quadros, né? Não sei, de Jânio Quadros, aquele negócio meio polêmico, caricato, né? Um negócio caricato, tal. E aí o Eloy ele ganha num susto, né? O primeiro, e aí se consagra a era petista. A era petista ela vem com a instrumentalização da máquina, dando um caráter mais profissional, quer dizer, criando uma secretaria de comunicação de grande porte, utilizando de tudo quanto é instrumentos e dando navegando nas águas da chegada do PT à presidência da República, né? Houve o esgotamento desse processo e o Guti ele chega como alguém que fez uma oposição sistemática, né? Quer dizer, mesmo quando o PT estava relativamente bem, ele batia de forma, ele se posicionava antipetista, e foi quem conseguiu utilizar muito bem as redes sociais para a oposição, para fazer oposição. Depois, na situação, eu acho que não é exatamente o caso, né? Eu acho que teve mas não foi erro dele, eu acho que muitas administrações estão fazendo a mesma coisa, ter tomado o mesmo viés por não entender direito a conceituação da ferramenta. E surgiu uma nova fase, que abriu espaço para um novo momento. Eu acho que o Guti ele é a superação de um momento, não que ele seja o representante dessa superação, mas é algo do passado que ficou para trás, né? Se a gente pegar, quer dizer, todo aquele processo
que vai de Almeida para trás, você tem um grupo que vinha disputando poder, que fazia parte do jogo político, né? E com o Guti ele surge assim, ó, esse grupo abriu espaço para uma outra coisa, que a gente não tem ainda a clareza exata do que é, mas que daqui para frente vai representar pelo menos um novo jogo. Um novo jogo. Deixa eu abrir a pergunta para o Rodrigo. Ô Newton, os institutos de pesquisa estão caindo um pouco em descrédito com a população. E eu acho que o ponto culminante foi lá nos Estados Unidos, quando todos apontavam a vitória da Hillary e deu Trump. Como vocês estão fazendo para, digamos assim, voltarem ao topo, recuperar essa confiança no trabalho de vocês? Emendando a pergunta, em Guarulhos é uma cidade atípica, né? O Datafolha já errou, o Ibope já errou. É que, na verdade, vamos, uma de cada vez. Uma de cada vez. Primeiro que eu acho que a questão do Trump ele não é um modelo bom para ser utilizado, porque a eleição americana ela é muito diferente da nossa. Né? Ela é na base de delegados e você vê o seguinte, o Trump não é o primeiro que ganha no colégio e perde no voto popular. Então, a Hillary teve mais votos. Teve 3 milhões e poucos, mais de votos do que o Trump. Então, assim, é que ela é muito diferente. Se fosse eleição no Brasil, a Hillary teria sido eleita presidência da República. Mas, por exemplo, no caso do Chile, né, o Chile, nesse final de semana, dava empate técnico. E o Pinheira abriu, acho que já tem mais de 10 pontos na frente do seu adversário de esquerda. A minha sensação é o seguinte, por exemplo, quando a gente veio para Guarulhos, existem 5 Guarulhos dentro de uma só. 5 Guarulhos? 5 Essa Guarulhos. é interessante. Essa quero ouvir. Não, você tem, e que não tem vaso comunicantes. Se você vê assim, quem mora em Pimentas, isso era muito, muito interessante. Quando a gente faz pesquisa em Guarulhos, o pesquisador vai aplicar o questionário com os moradores do Pimentas. Você mora em Guarulhos? Você fala, não, eu moro em Pimentas. O Pimentas tem vida própria, né? Portanto, se você perguntar, eles falam assim, estou indo a Guarulhos, né? Vou para Guarulhos. Porque você tem o seguinte, o morador do Taboão é do Taboão, né? Morador de Cumbica é de Cumbica. Morador da Vila Galvão, pergunta quantos conhecem Pimentas. Né? Quer dizer, quantas pessoas que moram no centro conhecem a Vila Haroldo, né? Verdade. E aí por diante. Então você tem uma Guarulhos muito grande, onde um pedaço não se comunica com o outro. Verdade. Né? Você fazer campanha em Guarulhos é um negócio absurdo. Não tem veículos de comunicação que abarcam a cidade como um todo, né? Que você tem bons veículos de comunicação, mas que às vezes não se comunicam, não une essas, abrangência, né? Não une essas regiões em si. Então cada uma delas tem um debate muito próprio e tem uma circunstância muito própria, né? Quer dizer, o continental ele não tem nada a ver com o Cumbica. E ambos talvez nem se considerem como fazendo parte da mesma realidade. Né? Quer dizer, você mora no mesmo município? Não, eu moro no continental. Né? Então eu acho que às vezes há erros erros metodológicos em razão de talvez não entender essa diversidade, não entender o que significa Guarulhos, essa complexidade que é essa cidade. Né? Uma cidade que tem uma economia pujante, mas absolutamente dispersa, né? Com muitas realidades aqui dentro. Agora, Newton, nós estamos num momento de aferir popularidade dos prefeitos. Né? Nós vimos que o prefeito paulistano João Dória não está no seu melhor momento. Qual é a percepção que você tem em Guarulhos? Olha, a sensação que eu tenho que as pessoas começam, porque vamos pensar o seguinte, como se elegeram esses atuais prefeitos? Não os que foram reeleitos, mas os prefeitos que surgiram agora, Santo André, São Bernardo, São Caetano menos, porque voltou um ex-prefeito, Guarulhos, né, e assim por diante, Suzano, aqui eu posso citar um monte de gente. Esse pessoal, eles fizeram, enquanto candidatos, fizeram o discurso da terra arrasada. A grande estamos pegando uma cidade, essa cidade, ela está em frangalhos. Vamos precisar reconstruir a municipalidade, vamos ter que resgatar a capacidade de intervenção, investimento, assim por diante. E dizer o seguinte, quer dizer, na verdade, eles se posicionaram. Qual que é a solução? A solução somos nós, somos novos. Não temos os vícios da política tradicional
venderam-se mais ou menos como gestores. Nós somos gestores, não somos políticos, somos gestores acima de tudo. Eu tenho a sensação que esse pessoal ainda não entregou o que vendeu. Eles não entregaram o que venderam, quer dizer, a questão do resgate. Eles têm uma dificuldade imensa de fazer o discurso da herança maldita, porque eles mesmos disseram que receberiam uma herança maldita, mas eles disseram que teriam a solução para resolver isso, né? A sensação que eu tenho da população, não só com Dória, não só o Dória ele incluiu alguns outros erros, no meu ponto de vista, mas é o seguinte: opa, mas afinal de contas, que apito vocês tocam? O que vocês representam? Cadê aquilo lá que vocês disseram que iam fazer? Né? Aí começa a ter meio que uma angústia. As pessoas começam a ficar insatisfeitas, meio querendo... Eu quero as respostas. Vocês se elegeram com uma solução do que nós estávamos vivendo. Vocês disseram que tudo era uma porcaria, tudo era uma droga, tudo, assim, o povo que estava aí governando, os políticos que estavam governando, era quase que uma escória. E a partir daí tá, e aí? E agora? E agora? E agora, José? Alguma pergunta aí, Carolina? Tem aqui a Toninha Silva, gostaria de saber se é a favor da subprefeitura. Se eu sou a favor da subprefeitura? Olha, o processo de descentralização de tomadas, eu acho que é interessante, na medida como a gente fala, tem várias Guarulhos com realidades muito diferentes, né? Então, quer dizer, você ter processos administrativos mais próximos do cidadão, que entendam essas particularidades, sempre é. Você imaginar São Paulo sem subprefeitura me parece um negócio meio impossível. Quer dizer, São Paulo funcionando sem subprefeitura, não dá. Agora, o que eu tenho a sensação é o seguinte: a administração pública carece de ineficiência. Se você não começar a dar resposta para as ineficiências que já estão aí dadas, você vai criar outras estruturas, quer dizer, para comungar desse processo, né? Eu acho que a gente precisa ter respostas mais urgentes do ponto de vista de como a máquina pública funciona. Quando você dá respostas para isso, mas de qualquer forma eu acredito que subprefeitura é um avanço. Desde que funcione. Desde que funcione. Fala, Rodrigo. Só pegando carona naquela sua última resposta, Lito, você falou que, por exemplo, vou pegar o exemplo Guarulhos e São Paulo, eram cidades governadas por partidos mais do centro para a esquerda. PT, ambos estavam na mão do PT. E o discurso que ganhou é um discurso mais à direita, do centro para a direita. Nós corremos o risco no futuro, nós temos aí o perigo de a extrema-direita se sobressair nessas cidades? Ou a esquerda voltar. Nessa cidade, em Guarulhos, é engraçado, em Guarulhos, do ponto de vista ideológico, eu nunca vi uma corrente ideológica muito bem formada em Guarulhos, tirando o PT. O PT, queira ou não queira, assim, seja a favor ou contra, eles ideologicamente tem uma linha um pouco mais. Tirando eles, eu nunca vi uma corrente ideológica assim, falar, o Pascoal era de direita. O Pascoal poderia ter traços de direita derivado do conceito de empresariado, talvez de algumas práticas políticas, mas não tinha uma concepção intelectual, né? Não tinha, eu não conheço ninguém de Guarulhos que intelectualmente você possa classificar de direita ou como sendo alguém que aglutine figuras políticas em torno de um pensamento de direita. Eu não consigo reconhecer isso em Guarulhos. Na direita, né? O Carlos Roberto era de direita? Nunca vi, não tinha formulação ideológica ali. Jovino, na verdade eu não entendo direito o que ele era. Mais para a esquerda. Mais para a esquerda, mas assim, mas que bebia também na águas do populismo, né? Eu nunca consegui identificar isso aqui em Guarulhos, não. Agora, vamos conceituar aqui. O Guti usou bem as redes sociais durante as eleições. Ele está usando bem durante o mandato? Aí que tá. Vamos pensar. Eu tenho críticas severas, não só ao Guti, mas como os governos têm utilizado as redes sociais. Vamos pensar como as redes sociais nasceram. As redes sociais nasceram mais como um instrumento de brincadeira, para usar dentro da universidade, amigo falando de amigo, um falando mal do outro, criticando as meninas, marcando festa e assim por diante. Então, o que são as redes sociais? As redes sociais são instrumentos de interlocução, de debate, de troca de ideias. Né? Por que ela funciona bem na oposição?
Porque você joga ideias e o pessoal começa a bater. O meio de comunicação sem responsabilidade. Mas assim, mas quando o pessoal, quando os governantes, quando o Gucci e outros vieram para o poder, eles começaram a usar as redes sociais como um instrumento de propaganda e publicidade. Isso. Aí não funciona. Aí não funciona. Essa que é a questão. Ele perde, eles tiram aquela característica de debate, de interlocução, de discussão de ideias e querem usar como... Porque a publicidade até então, ela é operada como de forma estática. Ou seja, você faz uma propaganda na TV, na rádio, as pessoas ouvem, mas não interagem. Nas redes sociais, você manda fazer um vídeo bonito, gasta 30 mil reais no vídeo, aí passa o drone, não sei o que, tal, mostrando posto de saúde. Aí o primeiro comentário, isso é mentira. Matou o vídeo. Verdade. Matou o vídeo. Aí começa os comentários. Tudo você. Não tem band-aid. Não tem band-aid. Eu fui lá, o médico não atendeu, tá faltando de pirona. Né, não sei o quê. Aí você acaba com o vídeo. Você Ou acaba... seja, e existe aquela máxima, né? O autoelogio fede, né? Não, Pedro, e parece assim. As redes sociais então é boa porque está na oposição. E, lógico. A oposição Só é espera o maravilhosa. gancho para ir lá criticar. É que na verdade, a base da oposição é o diálogo. Né? Na oposição ela coloca ideias a todo momento, e as pessoas estão discutindo. A base do governo é realização. Ele tem que apontar caminhos. Né? Ele tem que dizer o que está sendo feito, a forma como está sendo feito, o porquê está sendo feito. Assim, só que o governo quer fazer isso com peça publicitária nas redes sociais, não funciona. Ó, o Marcelo Colonato está perguntando se na campanha de 2018 Guarulhos terá surpresas ou serão reeleitos os mesmos. 2018 Deputados. Deputados. Na verdade, deputado é uma eleição muito complicada. Por quê? Você não consegue enxergar direito com quem você está disputando. Por exemplo, às vezes um candidato aqui a deputado, ele é eleito porque um rapaz lá de Rio Preto foi mal. E aí abriu a vaga para ele. Né? Então a gente tem formação de bancadas, por exemplo, os deputados, aqui os eleitos são o Alencar, o Gileno, Auriel e Jorge Wilson. o Jorge Wilson. Só. Estaduais. Estaduais, mas federal não tem nenhum, né? Não, tem o Eli Correia e o Jorge Tadeu. Que nos representam. Que o Eli Correia e o Jorge Tadeu, tá certo, ambos têm o domicílio eleitoral aqui em Guarulhos, mas eles têm Sim, um leque muito vasto. Um leque muito vasto. O Tadeu, por exemplo, acho que ele não precisa, faz anos que ele não precisa de Guarulhos para se reeleger deputado. Precisa da igreja, né? Não, é a igreja, ele é representante da igreja, mais do que Guarulhos. Não estou dizendo que ele não gosta de Guarulhos, não seja um guarulhense. Mas a questão é a seguinte, eu acho que tanto ele como o Jorge Tadeu, eles têm uma necessidade menor em relação a Guarulhos na votação deles. Eu acho que os outros quatro estaduais, eles são mais identificados, o peso de Guarulhos na votação deles são muito mais significativos. Né? Não, o Jorge Wilson também acho que não, né? O Jorge Wilson é uma expressão estadual pela TV. Ele se tornou, na verdade, o seguinte, quando ele era candidato, ele não tinha toda essa expressão. Ele se tornou essa expressão, né? A reboque do Celso Russomano. A reboque do Celso, né? A reboque do Celso e na dobrada com o Celso. Sim. Né? Eu acho que quem tem mais dificuldades aí, o Gileno, talvez, eu acho que encontrará um pouco mais de dificuldade no sentido que ele depende não só de uma quantidade de voto, mas também de que o partido dele reproduza aquelas condições de fazer deputado. Né? Mas o partido dele calcula-se de 30 a 40 mil votos. É que isso não dá para calcular, porque muita coisa pode acontecer, né? E uma observação, o Alencar, deputado estadual, deverá ser candidato a federal, batendo ou enfrentando o ex-prefeito Almeida. Será que já está Interessante, né? Na verdade, o Alencar, ele também vai ter uma dificuldade no sentido que hoje, eu acredito que o PT está mais para diminuir a bancada do que aumentar. Porque o presidente Lula, pelo que tudo indica, vai ter uma dificuldade muito grande de disputar essa eleição. O PT já está com uma dificuldade, quer dizer, a legenda, ela cai. Hoje ela deu uma recuperada, mas ela, de qualquer forma, essa recuperação ainda coloca ela muito abaixo do que foi nos últimos anos.
né? Então, quer dizer, tudo indica que o PT fará uma bancada menor do que já teve no passado. Isso não é um problema para o Alencar, é um problema para todo mundo que vai disputar pela legenda. E com a dificuldade de formar coligações. Mais perguntas aí, A cara? Eunice Nicinha está perguntando aqui, como você analisa o momento político em Guarulhos, em especial a instabilidade nas secretarias? Instabilidade da secretaria. Bom, vamos comentar aí. Já houve trocas de secretários, diretores vários, né? E agora nós temos essa questão de você estar acompanhando do videogate que filmaram o vice-prefeito em Miami. Então, na verdade eu não entendi muito por que fizeram isso, né? Mas assim, eu sei do fato, mas eu não entendo a motivação. Eu vou tentar explicar. Alguém tentou criar um clima, olha o Zeytuni se esbaldando em Miami, sabe? Para o povão ficar indignado. Só que as pessoas precisam entender que você ir viajar para Miami e alugar um conversível é uma coisa tão banal, mas tão banal. E outra, ele não estava fazendo isso com dinheiro público. Então, quem teve essa ideia foi muito infeliz. Os aloprados, você se lembra dos aloprados? Eu lembro, isso daí me parece também o Suplicy procurando morto lá em Miami, né? Ô Nilton, eu quero voltar um pouco na questão da internet. O quanto que isso interfere no trabalho de vocês? Ou não? Ou vocês acabam utilizando isso como algo auxiliar? Que eu não sei se eu entendi. Hoje, a questão da internet, mais notadamente as redes sociais, elas são uma realidade. Você hoje não pode mais conviver sem levar em consideração as redes sociais. No fundo, existem dois tipos de ser humano. O real e o cibernético, né? Porque às vezes... O digital. O digital. Você tem dois tipos de indivíduos. As redes sociais, eu acho que tem que se dar o devido peso, porque você tem os gênios das redes. É engraçado que você, por exemplo, o prefeito posta qualquer tipo de peça. Aí já vem uma determinação para que os puxa-saco de plantão venham comentando. E aí você vê assim, é uma métrica muito interessante. Parabéns, prefeito. Você é o máximo. Você é o máximo, você é lindo demais. Eu não sei como é que você consegue. Parabéns, quero casar com você, não sei o que. Então comentários muito simplistas, muito... aí você tem que aprender a lidar com ela, a entender. A internet hoje você tem que garimpar, entender. Separar o joio do trigo para você pegar a essência, né? Senão você acaba fazendo relatórios equivocados. Mas a grande questão da internet, ou das redes sociais, como eu estou dizendo, é você conseguir ali onde surgem as tendências. Porque o debate político parou de ser assim, de pessoas conversando com outra no bar, ou na salão de cabeleireiro, ou na churrascaria. Os debates políticos começam nas redes sociais. E quem são os influenciadores? Né? A gente precisa entender ali o que tem aderência do que não tem aderência, o que é bobagem do que realmente tem peso. Essa é o grande sacado. Isso daqui não significa nada. Opa, agora isso daqui pode gerar, lá na frente isso daqui vai explodir como sendo uma tendência. Essa a grande sacada. O que as pessoas não entenderam, o que os governantes não entenderam é o seguinte: eles procuraram os profissionais de marketing para operar as redes sociais, quando as redes sociais é um espaço eminentemente político. É a política que prospera nas redes sociais, não é o marketing, não é a comunicação, é a capacidade de debate, é a capacidade de interlocução, como eu falei. Então as redes sociais no nosso trabalho, ela é um instrumento fundamental, mas que você precisa lidar com muito cuidado, porque senão ela te joga para outro canto. Sabe, você tem que ir para lá e ela está dizendo que você vai para casa. Aliás, o nível dos debates das redes sociais, principalmente se fizermos um recorte em Guarulhos, cada vez mais raso. Não, aí que tá. O indivíduo, como eu falei, você tem dois tipos de indivíduos. Na vida real, dificilmente a pessoa vai falar aquelas coisas que ela diz nas redes sociais, mas nas redes sociais às vezes ela se sente, ela quer extravasar, se sente protegida, ou sei lá por quê, né? Eu aconselho ninguém a entrar no Facebook depois de ter bebido. Bom conselho, hein? Se beber, não digite. Bom conselho. Então você tem
Tem que ser... Realmente, de sexta-feira à noite até domingo, o nível cai. Cai muito. Não, por exemplo, eu ouvi pessoas que eu conheço, já como isso daí já aconteceu com todo mundo, postando lá mensagens que você fala assim, eu duvido que no cotidiano dele ele vai chegar numa padaria e vai falar isso daqui. Né? Então, elas também promovem um extravasamento que talvez seja da essência humana. Vamos lá, Carla. O Eduardo Eguchi gostaria de saber do entrevistado, na visão dele, a que se deve a perda das eleições pelo PT, uma vez que eles contavam com a máquina e 16 anos à frente do município. Ele já respondeu. O desgaste. Ele já respondeu. Na verdade, a democracia pressupõe alternância. E o PT ficou 16 anos e cansou. Na verdade, houve um início, o Eloy Petá talvez chegou com um modo que começou a dar respostas que Guarulhos esperava, e no final da administração Almeida, quer dizer, todos esses 16 anos, o modelo já tinha dificuldades em continuar dando essas respostas. Eu acho que foi um cansaço natural, que é o cansaço de países democráticos. O Nilton, eu me lembro que eu tinha uma percepção na eleição que o Guti poderia chegar no segundo turno, ele poderia tirar o Pietá. Mas eu acho que foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o Guti, ele ter chegado em primeiro lugar. Para você foi também? Olha, se você pegar o seguinte, vamos lá, Datafolha e Ibope da cidade de São Paulo na sexta-feira, publicado na sexta-feira, dava Dória com 35, né, e aí vinha todos os outros que eu não tenho de memória. O Haddad, o Russomano. Os percentuais eu não tenho de memória os percentuais de cada um. Eu me lembro que o Dória tinha 35 na sexta-feira. Chega domingo, abrem-se as urnas. O Dória com 53%. Ou seja, 18 pontos de diferença da sexta-feira. 48 horas. Aí fala assim, o Ibope errou, o Datafolha errou? Não, porque se você pegar o seguinte, Tabuão, o prefeito fecha com 53. São Caetano, o prefeito também dá uma avançada na última hora. O mesmo processo acontece em Suzano, Mauá, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, entre outros. Né? Então, o que acaba acontecendo? Você teve um movimento que fez com que candidatos que representassem o novo, que tivesse o discurso da antipolítica, se qualificando como, eu sou a negação disso que está aí, eu venho para mudar, eu sou o novo que não é político, não sei o quê. Houve um movimento em torno de 15%, 18% em todos os municípios. Em todos os municípios. Então foi uma onda. Foi uma onda que possivelmente tenha sido gerada pelo Dória. Possivelmente. Principalmente na Grande São Paulo, onde todo mundo assiste as TVs, possivelmente tenha sido gerado pelo Dória. Ainda temos esse reflexo da mídia da capital, né? Da propaganda eleitoral. Porque teve um momento que se tentou dividir assim, SBT vai fazer Osasco, né? O Record vai fazer, eu não me lembro, mas assim, tentando que as outras emissoras fizessem as outras cidades. O SBT fez Guarulhos em 1996. Na época que o cara exato, quando foi a disputa Carlos Roberto, Pascoal Tomeu, Nefe Tales. Pascoal, Nefe e Carlos Roberto. Isso, exatamente. Carlos Roberto. E o Pascoal perdeu. Eu acho que o candidato do PT era o Carlão Dermado, se não me engano. Então, quer dizer, isso daí possibilitaria talvez que as pessoas não tivessem a capital como uma referência tão forte. Só que como isso não prosperou, todo mundo continua assistindo os programas eleitorais da capital. Né? E talvez, eu tenho uma situação seguinte, que eu acho que o Dória, ele consegue fazer esse debate da antipolítica, as pessoas interpretam, resolvem experimentar, e nos municípios adjacentes, os eleitores foram identificando quem mais estava próximo dele naquele momento, do perfil dele naquele momento. Ou quem parecia com ele, né? Opa, quem parecia com ele. É por isso que eu acho que se o Guto tivesse filiado ao PSDB, teria levado no primeiro turno. É possível. É possível. É possível.
Ô Nilton, você falou no início que vocês dos institutos dividem a cidade em 5 regiões quando vão trabalhar, fazer as pesquisas. É assim meio que isso se Não, eu disse que Guarulhos, eu considero que exista pelo menos 5 Guarulhos. Tá. E na hora de fazer a pesquisa, vocês usam metodologias diferentes ou não? É a mesma para todas essas 5 regiões? A grande maioria, na verdade a gente usa, no início, você tem o seguinte, a pesquisa no pós-democratização, onde a gente foi buscar as referências. Na verdade não eu, que ainda muito novo naquela época, mas as empresas de pesquisas, na época o Gallup, Ibope, Vox Populi, assim, buscaram, quer dizer, eles tendiam a optar pelo modelo americano, que era trazer a coleta de dados por clusters, né? Que é aquele negócio de quarteirão, entrevista uma casa, pular 3, não sei o quê. Com o passar do tempo, a gente começou a utilizar o sistema de cota, que, no meu ponto de vista, ele é mais apropriado para esse tipo de trabalho, onde você determina o perfil do entrevistado e você vai entrevistando as pessoas que estiverem dentro daquele perfil pré-estabelecido. Idade... Sexo, escolaridade, local de moradia... Poder aquisitivo... renda, classe social, né? Classe social, isso. Então é basicamente isso, não tem muito, assim, não existe muita diversificação em relação ao processo de coleta de dados. Agora, e o candidato a deputado, Nilton, que está pensando em fazer a campanha só na rede social, como é que você observa esse candidato? Tem candidato que está jogando, eu estou bombando, estou cheio de likes aqui, eu vou estourar de voto. É que todo mundo vai ter a mesma ideia, né? Esse que é o problema. Não existe nada mais engraçado que a piada contada pela primeira vez, né? E não existe nada mais sem graça que a piada contada pela segunda vez. Verdade. Eu acho que funcionou uma vez, não quer dizer que vai funcionar sempre. O que vai acontecer? Na próxima eleição de 2022, o pessoal vai falar assim, esse negócio de rede social, não dá para jogar todas as fichas nela. Mas eu tenho uma pergunta que é legítima, que eu tenho essa dúvida. Eu observo que a mesma pessoa ela tem 2 comportamentos no Facebook e no Instagram. Por que essas 2 redes sociais as pessoas se comportam de forma diferente? E eu percebo que alguns políticos preferem usar o Instagram, outros preferem usar o Facebook. Por que isso? O Instagram, na verdade, você utiliza mais para postagem de imagem, né? É um negócio mais hedonista. Isso. Negócio Mais voyeur, né? Mais voyeur, não sei o quê. Eu acho que o Facebook o pau come mais solto. É mais povão, é mais barraco. É mais barraco. É mais barraco. Mas e aí? O cara deve trabalhar os 2, deve optar por um. Eu acho que não adianta você fugir. Se você quer estar nas redes sociais, não adianta você fugir. Tem que investir nos 2. E tem que ir pro debate, não tem jeito. Tem gente que quer ser político sem fazer política. Não existe isso. Tem que enfrentar, tem que... O Fernando Rosa está perguntando o que você acha da proibição de comícios. Na verdade, os comícios não foram proibidos, né? O que foi proibido é o showmício, né? O showmício. O comício pode... Eu, particularmente... Ninguém faz. Não, eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma tendência a normatizar tudo. Você vai nos Estados Unidos, quase não existe regra para nada. Se você quiser botar um cara cantando, você coloca... Claro que você vai falar o seguinte, mas aí existe abuso de poder econômico. Abuso de poder econômico, eu não vejo. Nós vivemos numa sociedade capitalista, livre. O que não pode ter? O que não pode ter é dinheiro de origem escusa. De obscura. Mas eu acho que a gente deveria parar de querer normatizar tudo. Isso daí deixa a eleição chata, engessada. Deixa engessada, você tem uma dificuldade imensa. Fizeram. E hoje quem tem melhores condições de vencer as próximas eleições? Quem tem mandato. Ou seja, todas as mudanças que fizeram privilegiou quem tem mandato. Porque o indivíduo que quer entrar para a política, que não tem uma base sólida, que não tem uma estrutura política já montada, não consegue. E aí, em função disso, em função de você querer criar relações mais igualitárias dentro do processo eleitoral, você justamente promove o contrário. Rodrigo. Ô, Nilton, no mundo político de Guarulhos tem uma frase muito conhecida. Guarulhos é uma cidade grande com características provincianas.
Por que você acha que acontece isso? A culpa é da população que não quer evoluir ou dos políticos que acham que está bom como está e deixa quieto? Não, mas você vai em São José, eles falam a mesma coisa, você vai em Sorocaba, eles falam a mesma coisa, isso aqui é provinciano de bairro. É o complexo de vira-lata. Você vai em Mauá, Santo André, São Bernardo, o pessoal em São Bernardo fala assim, meu, isso daqui parece como é tudo vizinho aqui. Você vai em São Bernardo mesmo, você Só muda a cidade. Toda cidade tem esse complexo de vira-lata? tem toda a cidade, tem, fala isso daqui é provinciano demais, provinciano demais. Na verdade eu não vejo esse provincianismo. O que a pessoa tem, como em todo lugar, ela quer discutir, as pessoas estão se tornando cada vez mais local e menos global. Né? Então ele olha para o local onde ele mora e fala assim, aqui não tem posto de saúde, aqui a creche está ruim, aqui a escola está precisando de reforma, não sei o quê. Ele debate o espaço que ele vive. Né? Antigamente, lá atrás, quando você tinha, as pessoas discutiam projetos mais amplos, mais globalizantes. Hoje não, hoje o cara está discutindo o local onde ele mora. Me permita dizer que há uma regra no jornalismo antiga, né, que diz o seguinte: o cidadão quer saber a notícia da rua dele, do bairro dele, da cidade dele, do estado dele, do país dele e do mundo. É nessa ordem. Nessa ordem. Não o inverso. Nessa ordem. A rua dele é mais importante do que o que está acontecendo na Síria. Mas ele quer saber. Se tiver uma notícia na rua dele, se tiver uma notícia na rua dele, opa! Você vai numa cidade do interior, Pedro, eu lembro disso lá em Minas muito bem, e, por exemplo, o obituário era o mais lido do jornalzinho lá da cidade. Só queria saber quem morreu. O cara quer saber, se tem uma notícia na minha rua, é importante. No meu bairro, é importante. Na minha cidade, tudo bem. Agora, mas no mundo... O mundo está se tornando tão globalizado, né, que as pessoas acabam se fechando para si mesmo, né? A rede social me leva para o mundo, mas o meu real, eu quero continuar aqui no meu mundinho, que é aqui, os 2, 3 metros ali ao meu lado, né? Parece que é meio isso que está acontecendo. Eu tenho observado outra questão. O prefeito Guti, quando ele assumiu a prefeitura, ele fazia uma live e dava 300 mil visualizações, 500 mil visualizações. Era um absurdo. Isso caiu, absurdo. né? Absurdo. E as últimas tenho visto, acho que estão na faixa de 30 mil. Caindo. Caindo. E aí você percebe o contrário. Você não está assumindo comentários, né? Não, aí que tá. Os comentários que eram lindo, maravilhosos, os comentários começaram a ser críticos. E não está virando uma ferramenta contra ele? Mas é claro, é justamente isso que a gente está discutindo. Por quê? O Guti, ele fez um trabalho belíssimo de redes sociais. Na oposição. Na oposição. Quando vem para o governo, ele tenta utilizar o mesmo modelo. Aí não dá certo. Ou tenta, ou muda. Quer dizer, eu não disse isso correto, mas ele tenta transformar isso num instrumento de marketing de governo. A governabilidade passa por outra coisa. Né? O marketing é outra coisa. A rede social, ele travava diálogos durante a campanha. Quando ele chega no governo, ele quer transformar em marketing. Ele transforma o diálogo em marketing. Isso não dá certo. Não dá certo. Até porque, e no fundo, o que esses atuais prefeitos eles são? Eles se elegeram como os portadores de respostas e soluções. Eles prometeram respostas e soluções. E as pessoas querem as respostas e soluções que eles disseram que tinham. Né? Até porque a gente está entrando num processo. Se você pegar, vamos lá, vamos pegar de 88, 92, 96. Nesse momento as cidades eles careciam de infraestrutura básica. O que eles precisavam? De guia, sarjeta, asfalto. Tanto que um monte de prefeito ficou muito popular fazendo o plano comunitário de asfalto. Né? Pracinha, não sei porque não tinha nada disso. A gente ainda tinha aquele mito do cara sair de casa com um sapato dentro da sacola. Chega em 96, 2000, essa questão do asfalto estava bem equacionada. Aí entra o quê? A fase de infraestrutura mais estruturante. Quer dizer, agora eu quero creche, agora eu quero posto de saúde, agora eu quero escola, agora eu quero transporte. Até segurança estou pedindo para o prefeito. Então, aí você tem o seguinte, aí entra uma nova leva de prefeitos fazendo isso daí. Tal. Chega 2000, 2004, 2008, passou 2008, como vem, qual que muda? Assim, as prioridades, as demandas mudam o seguinte, agora a gente quer que essas coisas que vocês fizeram funcionem.
Né? Aí você tem 2012, Padrão FIFA, né? 2016, Padrão. que a briga é o seguinte: eu quero que o posto de saúde que você me colocou lá tenha remédio, tenha médico, tenha enfermeiro, tenha a escolinha tenha professor, né? A merendeira e assim por diante. Hoje, quais são as grandes demandas que esses prefeitos pegaram? Precisam obras estruturantes de verdade, porque não teve um prefeito, e aí não é Guarulhos, no geral, que administraram, levando em consideração o crescimento da cidade, principalmente o crescimento vegetativo. Ou seja, cidades que tinham há 30 anos atrás 10 mil habitantes, chutando baixo, mas 100 mil habitantes, hoje tem 180, 190, 200, 230. Ou seja, as cidades elas não cresceram, não se planejaram para ter esse crescimento vegetativo. E hoje a grande demanda é você readequar a sua cidade para dar vazão para uma população que chegou nesse tamanho. Ou seja, você precisa de grandes ações estruturantes. Né? Vamos lá, pergunta, Tá cara. certo. Ó, o Mazavaro tá mandando aqui uma pergunta. Na minha opinião, o voto deixou de ser secreto, visto que grande maioria, inclusive eu, publicamos em nossas redes sociais nossas preferências eleitorais. Isso pode dar uma margem de erro? Sim ou não? Eu acho que ele está perguntando em relação à pesquisa, né? É. Não. O fato de ele manifestar o voto dele dentro das redes sociais não quer dizer que isso daí vai criar qualquer tipo... os resultados não vão sair viesados. Não, assim, do ponto de vista metodológico, científico, na coleta e produção de resultados, não. Há uma triagem, né? O entrevistador não chega em quem você vai votar, né? Ele vai fazer uma abordagem, né? Não, mas não tem, assim, uma coisa assim, não está diretamente relacionada à outra, não. Tá certo. Mais alguma coisa, cara? Não. Fala, Pode perguntar, Rodrigo. Ô Newton, o Brasil ainda não tem uma legislação específica para a questão das redes sociais e virou uma terra de ninguém, principalmente na questão política. Todo mundo, tem uns malucos aí que falam que bem entende. Você falou que o Brasil tem a tendência a ser normalista. Você acha que está bom como está ou é necessário regulamentar a internet no Brasil? É que essa regulamentação, eu escrevi um artigo até pouco tempo atrás, não, em fevereiro ou março, que era justamente falando sobre essa questão da internet. Você tem uma legislação meio draconiana que normatiza a impessoalidade na comunicação da coisa pública. Meu entendimento, se você está usando a internet para fazer comunicação institucional, ela deveria obedecer essa regra. Você não pode... Por exemplo, tem outros que não, tem outros que dizem que se não há lei, não há crime. Né? Eu tenho um entendimento que precisaria normatizar isso, levando em consideração, porque você tem uma legislação que se eu for fazer outdoor, eu tenho que seguir essa legislação, se eu for fazer um jornal, eu tenho que seguir essa legislação, se eu for colocar uma peça na TV, eu tenho que seguir essa legislação, e quando eu vou para a rede social, essa legislação não existe. Eu acho que isso daí a gente precisava se criar um consenso jurídico em relação a isso. Eu sou contra o perfil falso. Eu acho que o perfil... Não, isso é um crime. Então, Isso é um crime, né? é um crime tolerado. Não, mas por exemplo... Por exemplo, a rede social deveria identificar aquele cidadão. Não, é que eu acho que a questão ali que foi dada é o seguinte, por exemplo, eu não posso fazer um vídeo, eu, por exemplo, inaugurando obras, eu beijando criancinhas, sabe, andando na rua, dentro de eventos da minha gestão e colocar na Rede Globo. Eu não posso fazer isso. Não. Só que o pessoal, por exemplo, faz um vídeo utilizando recurso público, a estrutura da Secretaria de Comunicação, quer dizer, ele usa todo o aparato governamental que ele tem para produzir esse vídeo e coloca na rede social. Por que eu não posso colocar esse vídeo que eu gastei dinheiro público na TV, que a legislação me pune, e eu posso colocar na rede social? Bem observado. É? Até um funcionário público filmando já configura, né? Claro, qualquer coisa. Não, se você pegar o carro oficial com o motorista e levar o rapaz para... Está usando a estrutura pública. Governamental. Tá estrutura certo. governamental. Bem observado. Eu acho que isso daí teria que se chegar a um consenso de como usar. Se eu estou usando dinheiro público, eu acho que você teria que adequar a redes sociais à questão da impessoalidade. Bem observado. Mas é bem mais complexo do que se imagina. Claro. Bom, eu quero comentar outra questão. Hoje nós acompanhamos a sessão, né, Rodrigo, na Câmara. O vereador Edmilson Souza observou o seguinte: o orçamento 2018 não prevê o passe livre.
para o estudante, não prevê. Então, voltando à questão, nós estamos vendo o prefeito Guti meio refém das promessas dele. Porque ele prometeu muito. Não sei se ele pensava se ia ganhar ou não. E ganhou. Isso foi surpresa. Ele estava descompromissado. Tudo bem, posso prometer o céu e a terra. E aí? É que, na verdade, no passado, existia uma máxima dentro das campanhas eleitorais, é o seguinte. Existe um discurso para você ganhar E outro para governar. e outro para governar. Sim. Né? O que acabou acontecendo? E sempre se dizia o seguinte, brasileiro tem memória curta. Né? Inclusive eu discuti isso com um senhor que fala assim, não, Milton, isso daí é bobagem, brasileiro tem memória curta. Não tem mais. Fala assim, João, não tem mais. Porque as redes sociais não deixam ninguém esquecer mais das coisas. Você tira um print, Você você guarda. guarda, e vai lá e coloca de novo, e bota... por exemplo, eu já vi esse ano umas 70 mil vezes o Lula apoiando o governador, o Cabral. O Cabral, O Cabral. Não, o Rio de Janeiro merece Cabral. Porque o pessoal não deixa mais esquecer que ele falou isso. Então, aquela máxima de que o brasileiro tem memória curta, acabou. As redes sociais é a manutenção da memória para o resto da vida. Você fez uma bobagem nas redes sociais, essa bobagem fica para sempre. O mundo digital tem memória, né? Exatamente, o mundo digital tem memória. Diga. Não, eu tava pensando aqui, Newton, dá para falar que a rede social ela pode definir a sua derrota, mas e a vitória, ela pode definir também? Claro, claro. Eu acho que a rede social ela ainda não foi calibrada para o que ela efetivamente nasceu. Que é você fazer a discussão, fazer o debate, você ter a interlocução. Por exemplo, você coloca um post lá da prefeitura e depois coloca um robô para responder quem entra. Mas a minha dúvida é essa, a rede ela não está calibrada ou nós brasileiros não estamos preparados para utilizá-la da forma correta? Nós brasileiros, o que acabou o seguinte, o Dória utilizou as redes sociais pela primeira vez de maneira muito eficiente, de repente todo mundo achou que entendia de rede social e entrou fazendo um monte de bobagem. E aí virou esse angu que hoje estão todos os governos que estão dados. Eles ficaram refém das redes, porque começou a ter tanta bobagem, que hoje para eles se livrarem dessa bobagem, às vezes eu vejo o prefeito falando, eu estou pensando em apagar todos os meus perfis. Acabar. De repente ia ter uma boa solução, porque eles usaram de uma forma que todo mundo achando que tinha se salvado, né? Eu falava o seguinte, o pessoal vai pro buraco, vai continuar usando as redes sociais desse jeito, vai ficar pro buraco. Porque eles ficam gerando fatura o tempo todo. Eles ficam dizendo bobagem. Você fala o seguinte, hoje, você pega assim, vamos pegar o caso de Santo André, onde o prefeito fechou 7 UBS dizendo que, isso no início do ano, dizendo que elas estariam sendo fechadas para reforma. Você vê lá toda hora o pessoal falando, ninguém trabalhando na UBS. Desde então nunca apareceu, empreiteiro. Só fechou, não reformou. Só fechou. Então é o seguinte, o que o pessoal não entende? Não entendeu o seguinte, se você faz isso, por exemplo, publica num jornal e não tem rede social, não tem nada, as pessoas não têm instrumento para se manifestar. Hoje as pessoas têm instrumento para se manifestar. Eles têm instrumentos para falar, isso é mentira. Nenhuma, eles estão do mesmo jeito que foi fechado até hoje. Passou um ano e eles estão do mesmo jeito que foi fechado. Então as redes sociais trouxeram aquela política do do somebody love, isso daí perdeu uma força. O prefeito vai ter ele entrou nas redes sociais, eu acho que o prefeito de Santo André é uma boa pessoa, mas muito mal orientado, do meu ponto de vista. Ele entrou num debate dizendo o seguinte, que não houve aumento do IPTU, que foi atualização de planta genérica. Meu Deus, eu ouvi essa história. É tucanês, né? É tucanês. Só não aumentamos, apenas atualizamos a planta genérica. Mas vai explicar para quem recebeu. Não, o cara vai pegar o carnê dele em janeiro e vai falar assim, esse prefeito é mentiroso. O PT cometeu esse erro, né? Aqui dizia, o aumento vai ser em média 13%. Aí vinha o carnê com 100%. Mas não dá, mas a média é 13%. Mas que média? Foi mais alguma coisa aí, cara? Aliás, uma das plataformas que o prefeito Guti utilizou na época para fazer campanha. Que o prefeito, ele tinha prometido uma coisa e não tinha cumprido. Realmente é muito difícil isso.
Tristão, em Guarulhos, voltando, eu gosto de falar muito sobre Guarulhos, essa questão de fakes. Nós estamos vendo muito isso aqui na cidade. E fakes que às vezes estão achando que estão ajudando o prefeito, ao mesmo tempo estão prejudicando mais ainda. Conselho você daria para esses amiguinhos que ficam lá atrás, escondidos atrás do teclado? O fake, na verdade, é um problema mundial. Tanto que você vê que nos Estados Unidos, a questão dos russos lá... Fake news. Fake news, teve na França também, isso daí é... E no mundo, o Facebook está tentando lidar com essa questão do fake news. Eu tenho a sensação que quem se esconde através de um perfil falso para falar impropérios, né, isso daí está cometendo um crime, né? Assim, não é nem uma questão de conselho do ponto de vista de comunicação, de marketing, é questão de polícia. Acho que se a pessoa, ela oculta a identidade dela para falar coisas que não deve, É por isso que eu sou contra o anonimato na rede social. Não, mas o anonimato é o seguinte, né, na verdade isso daí é uma forma, a pessoa... Ela ela cria um perfil inexistente. Mas não poderia ser possível, isso que eu quero dizer. Não, mas o Facebook está tentando solucionar isso no mundo. Não, mas eu deveria ter... Há ferramentas para isso? Eu espero que sim, né? Ah, ué, põe pelo CPF, sei lá, pronto. Apesar que tem gente que tem 5 CPF. Já vi que em Guarulhos, viu? Mas é mais difícil, né? É mais difícil. Mas acho que é mais um caso de polícia isso daí, viu? Não... Tá certo. Não, é isso mesmo. Pedro, o pessoal tá cobrando, você não vai ter sorteio no Radar de Notícias de Natal? Eu tô esperando, eu ganhei um panetone, alguém me mandou um panetone, deixou ele na portaria. Eu vou sortear o panetone. Como assim alguém mandou? Não tá? Não tem nome? Nem olhei aí. É o fake, é o panetone fake. Olha, eu vou ver se eu falo com o Pedro aqui até sexta-feira, a gente faz um sorteio, hein? Eu vou de sortear Natal. os biscoitos da casa, né? Um panetone, Pedro. Pessoal, o Pedro falou recentemente sobre a questão do formador de opinião, e há décadas atrás o formador de opinião era o cara que lia o jornal e tal. Hoje não, é o rapaz que vai lá nas redes sociais e tal. Como você vê essas pessoas no futuro? Eles podem realmente trazer uma mudança para a política ou não? Vai ser a mesma coisa, só que plataformas diferentes? Já surgiu uma palavra aí, digital influencer, não é isso? Na verdade, estão inventando muita coisa para definir algo que ninguém sabe. Né? Essa que é a questão, porque na nossa geração, né, acho que mais aqui da direita. Aqui o Pedro, que nós temos mais idade, um pouco mais, né? A gente tinha assim, a formação política era um negócio mais quadradinho, assim. Então você nascia, você começava a militar, você começava a ter, frequentar espaços que se fazia política, que se pensava política e assim por diante. Então a militância era algo mais concreto. Hoje em dia, e aí quem eram os formadores de opinião? Eram as pessoas que estavam no meio, que pensava, que conjecturava, que formulava, né? Hoje não, hoje você tem assim, você tem uma mescla, quer dizer, o YouTube, meu filho mesmo, ele tem pessoas, ele é fã de pessoas que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Não só você, todos passamos por isso. Nunca ouvi falar na minha vida. E aí, eu falei assim, mas esse cara é famosíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca ouvi falar desse indivíduo, como ele é famosíssimo. Eu falei, pai, ele tem 1 milhão de visualizações, pai. Eu falei, vixe, Então você tem, é muito dispare, né? Se você falar de formador de opinião, hoje você tem uma imensidão de formadores de opinião, e que são formadores de opinião fugazes, porque ele é formador de opinião hoje, daqui 15 dias não é mais. Não é mais. É muita informação. É muita informação, é muita coisa acontecendo. Aí eu pergunto o seguinte, a gente foi viajar juntos no ano passado, ele me mostrou um monte de vídeo, um monte de gente, não sei o quê. Aí recentemente eu perguntei, falei assim, não, aqui já passou tudo. Agora é outro, né? É isso mesmo. As próprias pessoas sendo refém daquilo que eles utilizam. Não, é tudo muito mais rápido. Aquele negócio do Orwell de dizer que na pós-modernidade a fama vai durar 15 minutos, é esse momento que nós estamos vivendo, né? Que é tudo muito... Então, assim, não dá para dizer as referências, cada um tem umas referências muito... E essa geração que está vindo, ainda é uma geração que nós não conseguimos decifrá-la, no meu ponto de vista, com clareza. Eu não tenho clareza do que vai ser, do que essa geração que é do meu filho vai representar no futuro. Nós já estamos em qual? Eu lembro que tinha X, a Y, né? Nós já estamos em qual geração? Tecnicamente falando. Eu quero agradecer a participação do Newton Tristão. Newton Tristão é cientista político, trabalha com pesquisas eleitorais
Precisa fazer alguma pesquisa aqui em Guarulhos, né, Nilton? Faremos. É uma boa. Vamos agendar o ano que vem. Vamos. Tá? Você ministra palestras também? Quando eu sou convidado, assim, eu não tenho isso como atividade afim, né? Geralmente, quando me convidam, eu vou. Sobre marketing político? Geralmente, quando me pedem para falar alguma coisa dentro de algum evento, eu vou. Mas não tenho como tarefa afim, né? Legal. O ano que vem é um ano corrido. Assim espero. É que as eleições estão cada vez... ela foi mudando tanto com o passar do tempo que a gente já não tem... Ninguém mais tem clareza do que vai ser. Do que vai ser o ano que vem. Se você me perguntar assim, se alguém chegar e dizer, o ano que vem as coisas vão funcionar desse jeito. Está mentindo, está chutando. Ninguém mais tem clareza. Apesar que a regra eleitoral vai ser a mesma de sempre, né? Então... Não, a regra eleitoral mudou um pouco algumas coisas, mas... O financiamento? O financiamento está mais duro, como sempre, né? Mas o problema não é nem o financiamento, é a captação de recursos, né? E ninguém sabe exatamente de como fazer. Eu tenho uma opinião hoje para um político que pretende ser candidato. Não é hora de submergir, porque hoje a população não está querendo ver políticos, não. Não, a população, de certa forma, ela criou uma algeriza em relação ao que aconteceu, quer dizer, piorou a vida de todo mundo. A economia, nós tivemos aí, 2017 é um ano que vai ficar marcado. Verdade, horrível. Na vida de muita gente, muitas empresas quebrando, muita gente falindo, né? Quer dizer, eu acho que a população ela tem motivos suficientes para estar com a algeriza da classe política, tem motivos. E meu ponto de vista é o seguinte, a sociedade ela começou a se desenvolver num ritmo e gerar demandas que a classe política não acompanhou. Se a gente pegar o seguinte, com todo o respeito ao prefeito de Guarulhos, o Guti, ele se elegeu com o postulado da juventude, da mudança. E hoje eu acho que o Guti ele mais representa uma classe política, uma forma de governar tradicional do que isso. Tirando as redes sociais, efetivamente, o que o Guti contribuiu para uma nova forma de concepção de mundo? Verdade. Quer dizer, essa nova juventude ainda não disse para que veio. Né? Então, a nossa classe política está defasada em relação à necessidade de modernização da sociedade. Em cima do horário, obrigado, Nilton. Muito obrigado, foi um prazer. Próxima oportunidade. A entrevista já sobe para o YouTube, ok, gente? Lá na minha página, no meu perfil no YouTube. Obrigado, Carla. Obrigado, Rodrigo. Obrigada a todos. Obrigado ao pessoal da TV Guarulhos. Até amanhã, às 7 horas da manhã, se Deus quiser. Até lá.